Fala galera, tudo bem? Aqui é o Enio Lopes. A gente vai continuar aí nossa aula de introdução aí ao Microsoft Excel. Na aula passada a gente falou um pouco aí sobre algumas funções principais aí do menu arquivo, né? No caso, aí o botão Office no Office 2007. Vimos um pouco aí sobre salvar como, salvar, qual a diferença entre eles, algumas questões aí da impressão de documentos. Vimos também aí as fórmulas soma e média. E hoje a gente vai avançar um pouco no conteúdo aí. Já deixei uma planilha aqui pré-montada com alguns dados para a gente, aí simulando no caso um estacionamento de veículos, enfim, uma garagem, com alguns dados aí com aqui os donos dos veículos, coluna A. Na coluna B eu coloquei a marca dos veículos, na coluna C o modelo respectivo desses veículos, coluna D o ano, coluna E o valor de cada veículo, a cor de cada veículo, e na coluna F o valor. Então, só para a gente recapitular um pouco aí o que a gente viu na aula passada, a gente viu aí as funções soma e média. Então, função soma e função média. Bom, deixa eu só ajeitar as células aqui. Então, vamos recapitular um pouco do que a gente viu aí. Bom, a soma, como vocês viram, a gente declara ela aí sempre iniciando com o sinal de igual. Vou chamar a função soma. E aí, entre parênteses, eu coloco os itens que eu quero somar. E aí, como que eu faço isso? Sempre referenciando a célula ou um conjunto delas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que eu quero somar a célula F2 e a F3, ó, tá vendo aqui, ó? Ele já marca para mim, ó, quando eu vou arrastando entre dois pontos aqui, qual o intervalo que eu quero somar, ou seja, de quando até quando eu quero somar. Isso para quê? Para evitar que a gente tenha que fazer isso aqui, ó. Que tem que ficar F2 mais F3, ou então no caso aqui, separando F2, F3, F4. Se eu quiser fazer os itens individualizados aí de forma separada, né? Então, F5, F6. Mas aí a gente cai naquele problema. Imagina você fazer isso com uma planilha com 500 linhas. Então, para evitar isso, a gente pode criar um intervalo em que a gente delimita aí o início e o fim. Ou seja, aqui da F2 até dois pontos F19, que é onde está nosso último carro ali, ó. Tá vendo? Automaticamente aqui, ele já marcou para mim aí de quando até quando eu vou somar. Então, se eu der um Enter aqui, ó, ele vai retornar a soma de todos esses valores. A média é o mesmo esquema. Então, a gente vai lá, declara com o sinal de igual, escreve média, que é a função, e aí também eu vou indicar qual o intervalo que eu quero calcular a média. Calcular a média de todo mundo lá, todos os carros. Então, se eu somar o valor de todos os carros aqui, eu vou ter 542 mil. E se eu calcular a média de valor desses carros, ela é de R$ 30.111,11. E aí tem várias casas decimais. Bom, o que mais que a gente pode ver em relação a isso? Bom, na aula passada eu apenas dei uma breve resumida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formatação. Como vocês viram aqui, ó, nessa aba de início, a gente tem uma série de opções aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar principalmente com a formatação de fonte, que é essa aba aqui. Então, na formatação de fonte, pessoal,
nós temos aí a parte aqui que tem o nome, ou seja, cada fonte tem um nome específico. Existem milhares. Isso vai definir o quê? O formato da letra. Então, quando a gente clica aqui na setinha do lado aqui, ela já mostra pra gente um exemplo de cada fonte. E aí tem vários nomes. Já dá um exemplo de como vai ficar o texto dentro daquela fonte. Existem várias fontes já pré-instaladas no Office, mas também nada impede que vocês baixem outros tipos de fonte aí, instalem, só tomando alguns cuidados. Por quê? Porque algumas fontes, por exemplo, elas não prevêem aí o uso de acentuação, ou até mesmo algumas delas aí podem acabar comprometendo a legibilidade do texto, ou seja, vamos só mostrar como que isso funciona. Vou pegar aqui, ó, na parte dos donos dos carros aqui. Deixa eu esticar um pouquinho mais. E ó, conforme eu vou passando o mouse aqui sobre os tipos de fonte, ó, ele já vai dando uma amostra para mim no lado esquerdo ali como vão ficando esses nomes, tá vendo? Ó, vamos voltar aqui, ó. Essa aqui, ó, Adobe Fahrenheit. Tá vendo que na parte da acentuação já fica um pouco diferenciado? Vou continuar aqui. Então, deixa eu só voltar nessa, ó. Tem essas aqui mais enfeitadas, então também tem que tomar cuidado com o uso desse tipo de fonte. Enfim, a gente tem uma infinidade. É interessante porque abre inúmeras possibilidades, mas tem que tomar um certo cuidado também para não comprometer o que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, tá vendo? Se eu colocar esse tipo de fonte, apesar de ela ser grande, ela fica meio que ilegível, ó. Então ela dificulta a leitura de quem está utilizando aquilo ali. Então, só para vocês verem que a gente tem uma série de fontes que a gente pode utilizar. Então aqui é o nome da fonte. E aqui nessa numeração ao lado, a gente tem os respectivos tamanhos, tá vendo? Quanto maior o número, maior o tamanho da fonte. Além desses números que já estão definidos aqui, nada impede de você chegar e digitar um número também. Então assim, ele vai aceitar o número que você digitar também. Mas tomar muito cuidado em relação a isso. Deixa eu voltar aqui para o 14. Ao lado, além dessa opção que você pode selecionar aqui o tamanho de forma numérica, você pode simplesmente também, ó, utilizar aqui esse A com uma setinha para cima, que é de aumentar o tamanho da fonte. Então, automaticamente ele joga para o próximo tamanho disponível, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui está em 18, se eu apertar de novo, ó, para 20, 22 e assim sucessivamente. Já esse A com a setinha para baixo, ele faz o contrário, ó, ele diminui. Também de forma sequencial aí. Temos o negrito. O que o negrito faz? Ele vai dar um destaque para o texto. Ele vai deixar ele de forma aí mais forte, né? Então, negritado. Então a gente vê aí que dá um destaque em relação ao restante do texto. É importante e é bastante comum o uso dele, lógico, sabendo usar da forma correta, né? Não, se você dá destaque a tudo, acaba não fazendo sentido. Então, usar quando realmente você queira destacar um ponto. Temos também o itálico. O itálico, ele dá uma leve inclinada para a direita aí no texto. A gente percebe aí, ó, que o texto ele inclina levemente para a direita. O uso do itálico, ele é usado principalmente aí quando a gente quer identificar uma palavra de um idioma estrangeiro. Então é bem comum aí a gente trabalhar com itálico quando a gente quer evidenciar uma palavra que não pertence ao nosso idioma. Então vocês podem reparar aí em livros, até mesmo em páginas da internet, que geralmente palavras que não são nativas do nosso idioma, elas vêm marcadas aí de forma levemente inclinada. Temos também o sublinhado, que ele vai aplicar aí uma linha
sob o texto. Então, também é uma forma de você dar uma evidência, um ponto específico. E ao lado dele a gente tem uma setinha. Essa seta, ele indica se a gente quer sublinhar simples ou duplo. Então ele aplica também o duplo sublinhado ali, ó. Certo? Mas eu vou desativar aqui, deixar sem nenhum. Ainda aqui, pessoal, nós temos também a opção de borda. A gente vê aqui entre as colunas uma linha bem clara, marcando uma espécie de divisória entre elas. Mas não se enganem, essa linha padrão do Excel, ela é apenas uma divisão imaginária. Ou seja, se a gente vier aqui, ó, em visualizar a impressão, ó, quando eu olho aqui como vai ficar impresso, tá vendo? Não existe linha nenhuma. Por quê? Porque aquela linha aqui é só para a gente ter uma noção de quando começa e quando termina cada coluna. Só que na prática ela não é impressa. Então, se eu quiser realmente apresentar aí uma borda entre as colunas, entre as linhas, eu preciso construir isso. De que forma? Seleciono aí, vou selecionar esse pedaço aqui, ó. E aqui a gente tem em bordas vários tipos de bordas, ó. Inferior, superior. Aqui, ó, se eu quiser colocar só na direita, tá vendo? Vou clicar aqui, ó. Ele vai colocar uma borda, ó, tá vendo? Só colocou só na direita aqui, na parte selecionada. Se eu quiser colocar aqui, ó, uma borda agora inferior, ele vai aplicar, opa, vai aplicar aqui, ó, só na parte de baixo do selecionado. Então, ó, eu posso fazer isso linha por linha, mas imagina o trabalhão que dá. Ou eu posso simplesmente vir aqui, e aí caso eu queira colocar borda em tudo, eu coloco aqui, ó, todas as bordas, ele cria bordas para mim aqui entre todas as linhas. Vamos visualizar. Tá vendo? Agora sim sairia bordas aí entre todas as linhas. Então, vamos pegar nossa tabela de carros aqui e colocar borda nela toda. Coloquei a borda. Vamos visualizar a impressão aqui, ó. Tá vendo? Agora sim nossa tabela possui borda em ambos os lados. E tanto em cima quanto embaixo. Bom, temos também aqui, ó, a opção de cor de preenchimento e cor de fonte. No Excel, cor de preenchimento vai ser o quê? Basicamente o fundo. Ou seja, se eu vir aqui, ó, o dono, colocar o amarelo, ó, ele vai pintar o fundo de amarelo. E aí tem uma série de cores já aqui. E também, se a gente vier aqui em mais cores, ele abre uma aba para a gente com várias possibilidades de cores ou até mesmo de personalização aí. E o leque de possibilidades aí é muito grande. Então, para evitar também de você ter de selecionar célula por célula, você pode fazer a seleção de um intervalo. Então, ó, você pode selecionar várias células de uma vez. Ou, agora imagine que você não quer selecionar elas de um modo linear, seja na horizontal ou na vertical. Ah, eu quero pegar, sei lá, fazer aqui como se fosse uma escadinha, pegar células aleatórias. Ó, quando eu clico outra, ela deseleciona a anterior. Então, se eu for aqui do A1 para o B2, ó, ele desmarca o A1. Tem uma forma da gente selecionar várias células, mesmo que não seja de um formato linear. Para isso, a gente vai segurar a tecla Ctrl, que é ali. É o CTRL no teclado. Então, a gente vai segurar a tecla Ctrl e eu vou apertar aqui, ó, A1, B2, C3, D4, E5, F6. E vou voltar aqui, ó. Seguro o Ctrl e vou clicando com o mouse nas células que eu quero. Tá vendo? E aí ele mantém essa marcação.
Então isso permite também que você selecione aí várias células, mesmo que não esteja na mesma linha, para poder aplicar um tipo de formatação. E o mesmo, gente, vale para aplicar aí o negrito, o itálico e o sublinhado. Vamos fazer aqui, ó. Segurei o Ctrl. Aqui, ó, negrito. Então, marquei o negrito, o itálico, o sublinhado. Ou eu posso aplicar, inclusive, os três. Certo? Só para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer. Deixa eu desmanchar aqui. Retirei. Desfiz aí as alterações. E a gente tem também a cor da fonte, ou seja, a cor do texto. Aí eu tenho aqui o vermelho, ou eu posso aplicar qualquer outra cor dentro dessa, ou dentro de alguma que eu selecionar aqui. Com as outras cores também a gente pode aplicar os mesmos efeitos aí de negrito, itálico, sublinhado. Então, a formatação de fonte, gente, é isso. É bem simples. Inclusive, vocês vão encontrar esse mesmo menuzinho de formatação de fonte aí, seja no Word, seja no PowerPoint. Então, ele é bem comum. É até interessante porque você acaba utilizando ele aí em vários programas. Então, vai ser fácil de vocês acostumarem a utilizá-lo aí no dia a dia. Então, vamos aqui pegar os nossos cabeçalhos e negritá-los para dar uma ênfase. E o resto eu vou deixar num formato aqui, ó, num fundo um pouquinho mais claro, só para se achar. Bom, aqui do lado a gente tem a aba de, aliás, a gente tem aqui as formatações de alinhamento. E essas mudam um pouco do Word para o Excel, mas nada muito grave. Aqui a gente tem o alinhamento em relação à altura da linha, porque, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó. Eu posso esticar essa segunda linha aqui, ó. E tá vendo que ele joga todo o texto para baixo? Porque, ó, aqui tá marcado, ó, alinhar embaixo. Assim como eu posso jogá-lo para cima. Ou alinhá-lo no meio. Deixar ali exatamente no meio da altura da linha. Isso é só para vocês entenderem como funciona. Então a gente pode alinhar quanto à altura e quanto à largura. Então, vocês podem ver que aqui, ó, se a gente ver aqui na parte do ano, ó, o alinhamento tá, opa, perdão, aqui a gente tá aqui, tá alinhado para baixo. Porém, em relação à largura, aqui, ó, tá no canto direito. Canto direito, canto direito, canto esquerdo, canto esquerdo. Então, vamos colocar tudo no meio. Como a gente faz isso? Seleciona aqui, ó. Aí aqui a gente tem em relação à largura. Ó, aqui centralizar. Então, esse aqui que marca as linhas todas no meio, ele vai centralizar o texto entre as duas extremidades aí da largura. Entre a esquerda e entre a direita. Então, vai ficar exatamente no meio da célula. Assim como a gente pode alinhar o texto à esquerda ou alinhar o texto à direita. Então aí vai depender do que vocês querem fazer também. Vai mais da organização de vocês, que fica mais fácil para vocês visualizarem a informação melhor. Vamos deixar aqui no meio. A gente tem também algumas opções de recuo, que é diminuir a margem entre a borda e o texto. Então, a gente pegar aqui, ó,
Isso vai funcionar melhor, principalmente quando estiver aqui na esquerda, que a gente consegue visualizar. Por quê? A gente pode avançar, ó, tá vendo? Então, como a base é à esquerda, quando eu vou aqui, ó, aumentar recuo, eu vou distanciando mais do início. Quando eu vou diminuindo o recuo, eu vou trazendo ele de volta ali para onde ele estava. Se eu colocar na direita, dá para fazer isso? Até dá. Você vai fazer aí no formato inverso, tá vendo? Ele vai trazendo para trás. Notem que quando eu faço isso, ó, se o valor ele estende o tamanho da célula, ele vai aparecer aqui, ó, num formato estranho. Ou seja, significa que o valor não está cabendo naquela célula ali. Então, isso aqui a gente toma muito cuidado para utilizar. Assim como, ó, se eu diminuir aqui, dessa forma, ó, algumas palavras ficam encobertas. Então, se eu vier aqui em visualizar a impressão, vamos lá, tá vendo? Ó, vai cobrir as palavras. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui na largura da célula para que meu texto esteja totalmente visível. Então, por isso que é bom você manter aí um alinhamento, que você consiga se encontrar, tá vendo? Ó, eu alinhando dessa forma, eu vi que o vermelho está cortando um pouco, então eu preciso aumentar um pouco a largura. E a gente tem também a opção aqui de orientação. O que é isso? Orientação é o formato que vai ficar o texto. Se ele vai ficar na vertical ou se ele vai estar inclinado. Aí tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então a gente tem que tomar cuidado que dependendo da forma que você inclina, ó, pode ser que o texto suma. Então tem que se atentar a isso. Se o texto vai ficar aqui vertical, girar o texto para cima, girar o texto para baixo, enfim. Mas a não ser que seja necessário, a gente mantém ele aí no formato padrão. Então, vamos voltar tudo. E não selecionar nenhuma opção daqui. Então, além disso, a gente tem aí quebrar texto automaticamente, que ele torna todo o conteúdo visível em uma célula exibindo em várias linhas. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, um conteúdo muito grande, tá vendo? Ele automaticamente joga para a parte de baixo da linha para que ele fique visível. Então, ele já vai meio que organizando a altura ali para caber o conteúdo que eu quero mostrar. E a gente tem a opção de mesclar e centralizar. A gente pode mesclar células e agrupá-las. O que significa isso, pessoal? Significa que ó, eu quero mesclar, eu vou juntar duas células. Faz de conta que eu quero colocar aqui, ó, marque modelo. Então, se eu vier aqui em mesclar, ele vai falar, ó, seleção contém vários valores de dados. Mesclar em uma célula só manterá o dado superior esquerdo, ou seja, superior esquerdo. Quando você junta duas informações, ele vai fazer o quê? Ele vai sumir com essa da direita aqui e vai transformar as duas numa só. Tá vendo? Ó? Então, eu transformei as duas células em uma única célula. Porém, eu sumi com o valor que tinha aqui, ó, que era referente ao modelo. Então, tomar muito cuidado ao mesclar células para evitar de perder parte do conteúdo. Mas ele serve para você unificar aqui, ó, várias células numa só, de modo que você consiga agrupar conteúdos entre elas. O que isso quer dizer? Vamos supor que essa tabela aqui eu quisesse dar um nome para ela. Eu quisesse dar o nome dela de estacionamento de veículos. Como que eu faria aqui? Bom, essas células já estão ocupadas. Se a gente clicar aqui com o botão direito nela, em qualquer uma delas, ó,
ele vai aparecer algumas opções para a gente, tá vendo? Então, como que a gente insere dados aqui entre as células? Você pode vir aqui simplesmente, clica na célula que você quer, botão direito, inserir, ele vai jogar uma linha para cima, ó, tá vendo? Uma nova linha branca. Quando ele faz isso, gente, lógico, ele muda a posição anterior da célula. Mas vocês viram que apesar de ter mudado o intervalo aqui, a fórmula não se alterou? Ó, ele simplesmente atualizou a posição da fórmula, ou seja, as fórmulas criadas previamente, quando você insere uma célula, elas vão se adaptando ali ao conteúdo inserido, ou seja, você não precisa reescrever a fórmula. Então isso facilita bastante também para você não ter que ficar fazendo retrabalho. Mas voltando aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Posso simplesmente criar o nome aqui, vou colocar aqui, ó. Estacionamento de veículos. Notem que o que eu coloquei aqui ultrapassou a primeira célula. Só que como não tem nada na segunda, ele está visível. Só que esse dado aqui, ó, ele é só referente à primeira célula. Se eu escrever aqui, ó, sei lá, estacionamento, eu reajustar o valor aqui, ó, tá vendo? Ó, o conteúdo dessa vez ele some. Por quê? Porque tem algo na célula seguinte. Então, a gente pode resolver isso de duas maneiras. Uma era simplesmente eu aumentar o tamanho da coluna A. Mas notem que aqui onde eu coloquei o nome, eu não estou ocupando todo esse espaço. Então eu vou perder bastante espaço aqui. Consequentemente, minha tabela vai ficar maior. Se eu tiver que imprimi-la, eu vou gastar mais espaço ali. E às vezes isso não é interessante. Tá vendo aqui, ó? No caso aqui, os valores, ó, já sumiram. Então, ele já teria quebrado minha tabela aí, ó, tá vendo? Em duas folhas. Para evitar que eu tenha que fazer isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente retornar o conteúdo aqui, onde estava, e eu selecionar onde está meu texto e várias outras células e aqui, ó, mesclar células. Tá vendo? Agora ele transformou todas essas colunas numa única célula. Eu não preciso mais ajustar. Por quê? Porque entende-se que agora todas essas células aqui são uma célula só. Quando eu clico aqui, ele já mostra para mim todo o intervalo referente a essa célula. E aí o mesmo vale quando eu quiser formatar, tá vendo? Quando eu for alinhar, ele vai alinhar considerando o espaço inteiro. Se eu quiser colorir, ele vai colorir também, ó, utilizando o tamanho inteiro ali. Então, quando você mescla célula, você faz isso. Você junta várias células numa só que você tem que tomar cuidado aí para não agrupar dados, porque você vai acabar perdendo valores. Então, compensa mais nesse caso aqui, ó. Pegar um cabeçalho que é juntar todas as células para agrupá-las e você aplicar uma só formatação a ela. Beleza? Então, gente, em relação à formatação de fonte, de alinhamento, essas são as opções que a gente tem disponíveis. Ainda, aqui no lado, a gente tem também os formatos de número. Tá vendo? A gente tem aqui, ó, tá tudo do modo geral. A gente tem aqui, ó, o formato de número de contabilização, ou seja, o valor monetário, porcentagem, separador de milhares e aumentar ou diminuir casas decimais. Então vamos falar um pouco sobre isso. Nessa tabela aqui a gente tem um exemplo bem claro, que são os valores dos carros. Está marcado aqui 5 dígitos, número grosso modo aí. E a gente pode dar o quê? Dar um visual
mais aceitável para ele. Ou seja, eu posso vir aqui, ó, em formato de número de contabilização. Tá vendo? Ele deixou aqui num formato que eu não consigo visualizar. Por quê? Porque está muito pequeno. Aí sim eu vou e aumento um pouco. Ó, agora sim, ele colocou para mim com o cifrão aqui, ó. E aí ele separa bonitinho, ó. Um ponto separando as casas de milhar. Automaticamente aqui ele já mudou para o formato contábil. E aí eu posso, ó, diminuir casas decimais, aumentar casas decimais, depende do que você quiser fazer. Tem a opção aí do separador de milhares, mas como a gente já está no valor contábil, ele já trabalha com o separador de milhares. Então, já ajuda bastante. Percentual, ele vai adicionar ali o símbolo na frente. Mas isso é só para a gente ter uma noção de como que você consegue formatar números. Por quê? Porque por mais que eu tenha feito todas as mudanças, o número continua sendo só o 25 mil. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui um igual e puxar aqui esse valor, ó, ele vai trazer já no mesmo formato para mim, tá vendo? 25 mil. Se eu quiser fazer aqui, ó, 25 mais 22, ele vai somar para mim 47. E por que que eu tenho que fazer dessa forma e não simplesmente escrever aqui, ó, RS primeiro, porque fica complicado, você tem que ficar marcando o cifrão toda hora. Então, é desnecessário, você consegue padronizar aqui os formatos que você quer. Então, vamos deixar aqui no geral. E mesmo que eu não formate como moeda, ó, eu posso incluir casas decimais. Eu posso colocar o separador de milhares, que ele vai adicionar um ponto aqui. Notem que esse ponto aqui, gente, eu tenho que tomar muito cuidado porque se eu coloco ele manualmente, pode ser que eu comprometa o resultado da fórmula. Se eu fizer assim, ó. Deixa eu colocar isso aqui em formato geral. Se eu colocar aqui, ó, ele vai entender como número, ele vai separar para mim. Ó, mas quando eu tentar digitar numa forma o valor, ele pode falar, olha, peraí, mas esse ponto aí não existe. Tá vendo? O Microsoft Office localizou um erro na fórmula inserida. Deseja aceitar a correção proposta? Ele mesmo já vai me propor para retirar esse ponto na correção. Vou colocar que sim. Ou seja, a gente tem que tomar mais cuidados aí na formatação dos números. Então, a princípio, utilizem o geral e aí apliquem as alterações conforme a necessidade da situação. Tudo bem? Então, é isso. Nesse vídeo a gente tentou falar um pouco sobre as formatações padrão aí, de fonte, de alinhamento, de tipo do valor que a gente tem na célula ali. Além disso, se a gente vier aqui, ó, em formatar células, que clica com o botão direito, a célula que a gente quer, formatar célula, ele vai mostrar basicamente tudo aquilo que a gente viu num menuzinho mais específico. Então aqui, ó, a gente pode escolher o tipo, se é numérico, se é data, se é hora, porcentagem, científico. Vai falar um pouco sobre o alinhamento, como que a gente quer que esse alinhamento ocorra, como que vai ficar a orientação do texto, vai ficar em pé, se vai ficar inclinado, os tipos de fonte, estilos, tamanhos, cores. Vai ter aqui uma série de opções de bordas, preenchimento, que no caso é a cor de fundo, proteção, que no caso é a questão de realizar bloqueio de células, mas não vamos trabalhar com isso por enquanto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.